Fila começava no meu portão e seguia pela estrada de terra. Havia carros estacionados dos dois lados, famílias esperando com sacolas nas mãos e crianças tentando enxergar por cima da cerca. Na placa de madeira, pintada por Beatriz, estava escrito: Morangos da Dona Helena, colhidos hoje. Eu tinha acabado de entregar uma caixa para uma senhora de Bragança quando ouvi o barulho de um carro conhecido. Era Renata. Minha filha desceu. Marcelo saiu do outro lado, ajeitando a camisa. Com eles vinha um homem de sapatos limpos demais para aquela estrada, segurando uma pasta de documentos. Renata olhou para a fila, depois para as mesas cobertas de caixas de morangos, potes de geleia, bolos e cestas de café da manhã. Mãe, o que é toda essa gente? Segurei uma caixa de morangos maduros junto ao peito. É a fila para comprar aquilo de que você riu. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. Meses antes, quando contei que começaria a plantar, Renata disse que era passatempo de aposentada. Falou que eu estava gastando dinheiro com uma brincadeira, naquele sábado. Porém, via mais de 40 pessoas esperando diante da minha casa. Beatriz organizava os pedidos perto do galpão. Duas vizinhas embalavam os potes de geleia. O cheiro de bolo recém-assado saía pela janela da cozinha. Renata olhou ao redor como se tivesse entrado no lugar errado. Isso tudo é seu. É nosso trabalho. Marcelo se aproximou. Helena, viemos conversar sobre a propriedade. Não me chamou de mãe. Não perguntou como eu estava. Não comentou sobre a produção. Apenas olhou para o terreno como alguém que calculava quantos lotes caberiam ali. O homem da pasta estendeu a mão. Sou Cláudio, corretor. Conversamos por telefone com sua filha. Eu nunca conversei com o senhor. Ele ficou sem jeito. Renata interrompeu. Mãe, faça isso na frente de todo mundo. Fazer o quê? Criar dificuldade. Olhei para ela. Você trouxe um corretor para minha casa num sábado de vendas e acha que sou eu quem está criando dificuldade? Marcelo suspirou. A proposta continua de pé. Basta assinar. Naquela manhã, antes de abrir o portão, eu havia recebido uma correspondência registrada. O envelope ainda estava sobre a mesa perto da balança. Tinha o nome de Augusto Nogueira, antigo amigo e advogado de Antônio. Dentro, havia uma cópia de documentos que meu marido deixara guardados, documentos sobre a terra, sobre o dinheiro entregue a Renata, e sobre uma promessa que minha filha repetira durante anos. Caminhei até a mesa e peguei o envelope. Renata reconheceu o nome de Augusto. Seu rosto mudou. O que tem aí? A verdade que seu pai deixou escrita. Marcelo cruzou os braços. Não precisamos envolver advogado. Vocês já envolveram corretor, contrato e dinheiro. Renata olhou para a fila, constrangida. Mãe, podemos entrar e conversar? Podemos. Então vamos. Quando eu terminar de atender meus clientes, ela abriu a boca para responder, mas uma senhora se aproximou. Dona Helena, ainda tem 2 caixas da geleia sem açúcar? Sorri. Tenho, sim. Entreguei os potes, recebi o pagamento e anotei o pedido da semana seguinte. Quando voltei a olhar para minha filha, ela continuava parada ao lado do portão. Impaciente. Surpresa. Talvez até envergonhada. Você veio buscar minha assinatura, não veio? Perguntei. Renata permaneceu em silêncio. Levantei o envelope. Então espere a fila acabar, porque hoje você também vai ouvir o que seu pai deixou escrito. Ela olhou para Marcelo. Ele desviou os olhos. Aquele envelope estava a verdade sobre a terra. Mas havia algo ainda mais doloroso. Estavam ali os recibos de todo o dinheiro que Renata dizia nunca ter recebido. Naquela manhã, minha filha acreditava que vinha me convencer a vender minha casa. Ainda não sabia que sairia dali tendo de explicar por que passou anos, tratando o sacrifício como se fosse dívida. 6 meses antes daquela fila se formar diante do meu portão, eu ainda estava aprendendo o que significava ser aposentada. Cor de mais de 30 anos, acordei antes do sol para preparar merenda em uma escola municipal.
Meu corpo se acostumou ao barulho das panelas, o cheiro do arroz começando a cozinhar, e as crianças entrando no refeitório, falando todas ao mesmo tempo. Quando recebi a primeira aposentadoria, pensei que finalmente descansaria, mas o silêncio da casa parecia maior do que o cansaço que eu carregava. Depois que Antônio morreu, as manhãs ficaram compridas. Eu acordava às 5:30 mesmo sem despertador. Passava café no coador de pano, alimentava as galinhas. Ligava o rádio para ouvir o noticiário e fingir que havia alguém conversando comigo. Depois varria o quintal, cuidava das plantas e sentava na varanda. Às quartas-feiras, ia à igreja. Aos domingos, preparava almoço, mesmo quando ninguém confirmava que viria. Renata morava a menos de 1 hora dali, mas telefonava pouco. Quando ligava, quase sempre começava da mesma maneira. Mãe, a senhora já pensou melhor sobre vender esse lugar? Eu olhava pela janela. A propriedade não era enorme como ela dizia. Havia a casa, galpão antigo, algumas árvores e uma parte de terra que Antônio cuidava com carinho. Eu não quero vender. Senhora, não precisa ficar sozinha nesse lugar enorme. Não estou sozinha. Tenho minha casa, minhas plantas e meus vizinhos. Renata suspirava. Batido. Plantas não cuidam de ninguém quando acontece alguma coisa. A frase sempre me deixava inquieta. Sabia que eu tinha medo de passar mal e ninguém perceber. Também sabia que, desde a morte de Antônio, eu me culpava por morar longe dela. Renata insistia para que eu vendesse tudo e comprasse um apartamento pequeno perto de sua casa. Seria melhor para todos, dizia. Eu nunca perguntava quem estava incluído naquele todos. Por algum tempo, quase aceitei, comecei a separar roupas. Olhei anúncios de apartamentos. Imaginei-me vivendo num prédio sem quintal, sem galinhas e sem a sombra da mangueira onde Antônio descansava depois do almoço. Então que encontrei uma velha caixa de madeira dentro do galpão. Estava atrás de algumas ferramentas enferrujadas. Reconheci imediatamente. Antônio guardava ali pequenos objetos que dizia serem importantes demais para jogar fora e simples demais para deixar dentro de casa. Abri a tampa. Via luvas antigas, envelopes com sementes, um canivete e uma fotografia amarelada. Na imagem, nós dois éramos jovens. Estávamos em uma plantação de morangos de um conhecido, usando chapéus de palha e segurando uma cesta entre nós. Eu havia esquecido aquele dia. Virei a fotografia. No verso, Antônio escrevera: um dia, vamos plantar de novo. Sentei-me no chão do galpão com a foto nas mãos. Chorei por tudo o que não tivemos tempo de fazer. Naquela tarde, limpei uma pequena parte do terreno. No dia seguinte, preparei 2 canteiros. Não tinha experiência suficiente para fazer uma grande produção. Queria apenas sentir a terra nas mãos e cumprir, mesmo sozinha, promessa que Antônio havia deixado. Quando contei a Renata, ela começou a rir. Morangos, nessa idade? Qual é o problema da minha idade? Isso é trabalho pesado. Trabalhei pesado a vida inteira. Mãe, seja realista. Isso é passatempo de aposentada. Não invente de gastar dinheiro. Olhei para os primeiros canteiros. A terra não pergunta a idade de quem planta. Renata ficou em silêncio por um instante. Depois não diga que eu não avisei. Beatriz, que estava ao lado da mãe, não riu. Minha neta se aproximou dos canteiros, tirou algumas fotografias e perguntou: Vó, posso publicar? Publicar onde? Na internet. Talvez alguém queira acompanhar. Não entendi, mas deixei. Naquela noite, Beatriz criou uma página com o nome Morangos, da avó Helena. Publicou a fotografia dos canteiros e outra minha segurando a antiga imagem de Antônio. Fui dormir sem esperar nada. Na manhã seguinte, quando passava o café, o telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Bom dia. A senhora vende para uma confeitaria? Abatido. Li 2 vezes. Depois olhei pela janela para os pequenos canteiros ainda cobertos de orvalho. Renata dizia que eu estava apenas procurando um passatempo. Mas, antes mesmo de colher o primeiro morango,
Diz alguém. Em Jaqueria, para aquilo que eu ainda estava aprendendo a plantar. Enquanto preparava os primeiros canteiros, comecei a lembrar de tudo que Antônio e eu havíamos feito por Renata. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Durante 32 anos, acordei antes do amanhecer para preparar a merenda de centenas de crianças. Às 5 da manhã, eu já estava de pé. Pegava ônibus ainda no escuro, vestia o avental branco e passava horas entre panelas grandes, sacos de arroz e filas de alunos. Quando voltava para casa, o trabalho não terminava. O sapo. Eu costurava uniformes à noite para complementar a renda. Antônio trabalhava como motorista de caminhão. Passava dias na estrada e voltava com o rosto cansado. Mas sempre perguntava primeiro: a Renata está bem? Tudo o que fazíamos parecia ter o mesmo objetivo: dar à nossa filha uma vida mais fácil do que a nossa. A propriedade onde eu morava havia pertencido aos meus pais. Era menor quando a recebi. Antônio e eu economizamos durante anos para comprar a parte ao lado, reformar a casa e levantar o galpão. Cada pedaço de terra guardava alguma lembrança. A mangueira foi plantada no ano em que Renata nasceu. O piso da varanda foi colocado quando ela entrou na escola. A cerca perto da estrada foi construída por Antônio durante uma semana de férias. Nada veio pronto. Tudo foi conquistado devagar. Quando Renata decidiu estudar em uma faculdade particular, eu vendi as poucas joias que tinha. Não eram peças caras, uma corrente que ganhei de minha mãe, 2 brincos antigos, uma pulseira que Antônio me dera no aniversário de casamento. Ele passou a fazer viagens extras. Eu aceitei mais costuras. Nunca contamos para nossa filha o quanto foi difícil pagar aquelas mensalidades. Então, no dia da formatura, Renata nos abraçou e disse: um dia vou devolver tudo o que vocês fizeram por mim. Eu respondi como sempre: filha não deve favor para a mãe. Antônio sorriu, mas depois, quando ficamos sozinhos, falou: ajudar é uma coisa, Helena. Entregar tudo e ficar sem proteção é outra. Ela é nossa única filha. Eu sei. Então o que quer que eu faça? Quero que você não confunda amor com obrigação. Na época, achei que ele estava sendo duro. Hoje entendo que estava apenas preocupado. Quando Renata se casou, Antônio e eu pagamos a entrada do apartamento. Ela prometeu devolver aos poucos. Depois Marcelo abriu o primeiro negócio. Disse que seria uma oportunidade de mudar a vida da família. Pouco tempo depois, apareceu dizendo que havia perdido clientes, acumulado dívidas e corria o risco de perder tudo. Usamos quase todas as economias para impedir que o casal ficasse sem o imóvel. Renata chorou na minha cozinha. Quando nossa situação melhorar, pago cada centavo. Mas a situação nunca melhorava. Sempre aparecia uma nova urgência, um carro que precisava ser trocado, uma dívida inesperada, um curso necessário, reforma que não podia esperar. Eu entregava porque acreditava que era isso que uma boa mãe fazia. Antônio começou a guardar recibos, notava valores, pedia assinaturas. Renata não gostava. Pai, parece que o senhor não confia em mim. Ele respondia com calma: confiança e documento não são inimigos. Pouco antes de morrer, Antônio voltou a falar sobre a propriedade. Estávamos no quarto. Ele já estava fraco e respirava com dificuldade. Segurou minha mão e disse: Helena, se um dia Renata insistir em vender a terra, procure o Augusto. Não fale assim. Prometa. Nossa filha nunca faria nada contra mim. Antônio fechou os olhos por alguns segundos. Também espero que não. Mas promessa não substitui documento. Não quis continuar aquela conversa. Sei que ele estivesse preocupado demais por causa da doença. Meses depois de sua morte, Renata apareceu numa manhã de domingo. Trouxe pão, queijo e um bolo comprado. Fazia tempo que não vinha tão cedo. Sentou-se à mesa, perguntou sobre meus remédios e elogiou os canteiros. Por alguns minutos, pensei que finalmente estivesse interessada em minha vida. Então abriu a bolsa. Mãe, preciso dos documentos da propriedade. Coração apertou. Para quê?
É só para atualizar o cadastro. Qual cadastro? Coisa do escritório. Regularização, imposto, essas coisas. Olhei para ela. Você não trabalha com imóveis? Renata sorriu. Justamente por isso sei que é melhor deixar tudo organizado. Frase de Antônio voltou à minha memória. Se um dia Renata insistir em vender a terra, procure o Augusto. Minha filha estendeu a mão. Estão a escritura e seus documentos pessoais. Naquele momento, eu ainda queria acreditar que Antônio havia se preocupado sem necessidade. Era exatamente aquilo que ele tinha previsto. E minha filha estava sentada diante de mim, pedindo os papéis que poderiam tirar de minhas mãos tudo o que construímos durante uma vida inteira. A produção começou pequena. Primeiros clientes eram vizinhos, professoras da escola onde trabalhei e algumas pessoas da igreja. Eu colhia os morangos de manhã cedo, quando ainda estavam frescos. Separava os mais bonitos em caixas e usava os menores para fazer geleia. Beatriz criou uma página chamada Morangos da Vó Helena. Ela fotografava os canteiros, respondia às mensagens e anotava os pedidos num caderno. Vó, uma professora quer 4 caixas para sexta-feira. 4? E uma confeitaria perguntou se consegue entregar toda semana. Eu olhava para aqueles primeiros pedidos, como quem observa uma pequena luz acendendo depois de muito tempo no escuro. O dinheiro ainda era pouco. Eu voltava a me sentir útil. Tinha motivo para acordar. Tinha pessoas esperando algo que eu havia produzido com minhas próprias mãos. Renata, porém, não comemorava. Quando viu a página, telefonou irritada. Beatriz, tire essas fotos da internet. Minha neta colocou o telefone no viva voz enquanto me ajudava a fechar os potes de geleia. Por que, mãe? Parece que sua avó está passando necessidade. Ela não está pedindo nada, está vendendo. Você é muito nova para entender como isso fica para a família. Peguei o telefone. Fica como, Renata? Houve um pequeno silêncio. Mãe, a senhora trabalhou a vida inteira. Não precisa ficar se expondo para vender morango na estrada. Eu não estou me expondo. Estou trabalhando. A senhora já é aposentada. Aposentadoria não é enterro. Ela respirou fundo. Só não quero que as pessoas pensem que abandono a senhora. Frase me surpreendeu. Renata não estava preocupada com o meu cansaço. Estava preocupada com a impressão que os outros poderiam ter dela. Quem me conhece sabe que não estou abandonada. Respondi. Olhei para Beatriz, ela abaixou os olhos. Nós duas sabíamos que aquilo não era completamente verdade. Depois que os pedidos começaram a aumentar, Renata passou a visitar-me com mais frequência. No início, pensei que tivesse mudado de opinião. Ela não perguntava quantas caixas eu vendera, nem se os morangos estavam crescendo bem. Caminhava pelo terreno, observando a cerca, a estrada e o espaço atrás do galpão. Certa tarde, encontrei-a contando passos perto da mangueira. O que está fazendo? Nada. Só olhando. Olhando o quê? Este terreno é muito maior do que parece. Você cresceu aqui. Sempre soube o tamanho. Ela sorriu. Eu era criança. Entendia o valor. A palavra ficou entre nós. Valor, não história, não lembrança, não casa. Valor. No domingo seguinte, Renata apareceu com Marcelo para almoçar. Preparei frango assado, arroz, salada e um bolo de fubá. Beatriz me ajudou a colocar a mesa. Depois da sobremesa, Marcelo retirou uma pasta do carro. Trouxe uma proposta para a senhora analisar. Colocou algumas folhas diante de mim, batido. Era uma oferta de compra da propriedade. Passei os olhos pelo valor. Mesmo sem entender muito de imóveis, percebi que era baixo. Nos últimos anos, várias chácaras da região haviam sido vendidas por quantias muito maiores. Quem fez esta proposta? Grupo interessado em construir um condomínio, respondeu Marcelo. Eu não coloquei minha casa à venda. Renata se inclinou para a frente. Mãe, ninguém está dizendo que precisa decidir hoje. Então por que já existe uma proposta? Marcelo tentou sorrir, que oportunidade não espera.
É dinheiro suficiente para a senhora viver tranquila pelo resto da vida. Olhei ao redor. Varanda construída por Antônio. A mangueira plantada quando Renata nasceu. Os canteiros onde Beatriz trabalhava comigo. Eu já vivo tranquila. Renata perdeu a paciência. Mãe, não seja teimosa. A senhora não vai conseguir cuidar disso para sempre. Enquanto eu conseguir, continuarei cuidando. E depois? Depois eu decido. A terra é da família. A terra é minha. O silêncio caiu sobre a mesa. Marcelo guardou a proposta, mas deixou outra folha diante de mim. Pelo menos precisamos atualizar os documentos. Renata abriu a bolsa. Trouxe uma pasta. Pode me dar uma cópia da escritura, do seu RG e do CPF. Lembrei-me da advertência de Antônio. Mesmo assim, olhei para minha filha e quis acreditar nela. É só para o cadastro, certo? Renata evitou meus olhos enquanto organizava os papéis. Claro, a senhora acha que eu faria alguma coisa escondida? Entreguei as cópias. Nos dias seguintes, tentei esquecer a conversa. Concentrei-me nos morangos. Uma nova encomenda chegou. Depois outra, até que 2 semanas mais tarde, ouvi um carro parar perto do portão. 2 homens desceram carregando estacas, uma trena e um aparelho de medição. Caminharam em direção ao terreno sem pedir licença. Saí da varanda. Posso saber o que os senhores estão fazendo? Um deles consultou uma prancheta. Viemos fazer a medição. Medição de que? Ele apontou para os canteiros, para o galpão e depois para minha casa. Do futuro loteamento, naquele instante, aprendi que minha filha não havia pedido meus documentos para atualizar cadastro nenhum, enquanto eu plantava morangos. Renata já estava dividindo minha terra em lotes. 2 homens ainda estavam perto do portão. Renata chegou e desceu do carro apressada, com o rosto tenso. Marcelo veio logo atrás. Mãe, por que mandou parar a medição? Por que ninguém mede minha casa sem minha autorização? Um dos homens guardou a trena e olhou para Renata. A senhora disse que estava tudo acertado. Voltei-me para minha filha. O que está acertado? Renata respirou fundo. Vamos conversar lá dentro. Não. Vamos conversar aqui. Eu não queria que aquelas palavras fossem escondidas entre 4 paredes. Queria que minha filha dissesse diante dos homens, diante de Marcelo e diante dos canteiros que eu havia preparado com minhas próprias mãos, o que estava tentando fazer. Você colocou minha propriedade à venda? Ela olhou para o marido. Marcelo respondeu por ela. Não é exatamente assim. Então explique exatamente como é. Renata apertou a bolsa contra o corpo. Usamos uma procuração antiga para iniciar a negociação. Senti um frio no estômago. Que procuração? Aquela que a senhora assinou quando o pai estava internado. Lembrei-me. Antônio estava no hospital. Eu mal conseguia dormir. Renata colocou alguns documentos diante de mim e disse que precisava pagar contas, resolver exames e falar com o banco. Assinei sem ler, confiava nela. Aquele documento era para cuidar das despesas do seu pai. Me permitia resolver outras questões, disse Marcelo. Venda de terra? Ele evitou responder. Olhei novamente para Renata. Colocou minha casa à venda sem falar comigo. Eu fiz o que era melhor para todo mundo. Todo mundo quem? Ela perdeu a paciência. Mãe, estamos endividados. Há uma cobrança urgente. Se não resolvermos agora, podemos perder o apartamento. E a solução foi vender a minha casa. A senhora mora sozinha num terreno grande demais. Isso não responde. Marcelo deu um passo à frente. Já havia um comprador interessado. Recebemos um pequeno sinal. Receberam dinheiro. Renata fechou os olhos por um instante. Era necessário para segurar a proposta. Dinheiro de uma venda que eu não autorizei? Depois que o processo avançasse, a senhora entenderia. Entenderia ou seria obrigada a aceitar? Nenhum dos dois respondeu. Foi então que percebi o tamanho da armadilha. Eles acreditavam que, depois de receber o sinal e permitir a medição, teria medo da multa. Medo de causar prejuízo.
Medo de prejudicar minha própria filha. Usariam a culpa para conseguir minha assinatura. Eu que os senhores saiam da minha propriedade, falei aos homens. O mais velho fechou a prancheta. Dona Helena, existe um contrato. Eu nunca assinei contrato nenhum. Ele abriu uma pasta e retirou algumas folhas. Este documento tem sua assinatura. Peguei o papel. Meu nome estava no final da página. A letra se parecia com a minha, mas havia algo errado. Diana terminava com uma curva que eu nunca fazia. A assinatura parecia copiada por alguém que conhecia sua forma, mas não seu movimento. Isto não foi assinado por mim. Renata empalideceu. Marcelo falou rapidamente. Talvez a senhora não se lembre. Olhei para ele. Me lembro de tudo o que assino. Renata segurou meu braço. Mãe, não transforme isso num escândalo. Afastei sua mão. Escândalo é tentar vender a casa de uma mulher viva e depois dizer que ela não se lembra. Minha filha começou a chorar. Paul estava tentando salvar minha família. E eu não sou sua família. Então por que decidiu que eu deveria perder tudo para que vocês mantivessem o que não conseguem pagar? Ela enxugou o rosto, irritada. A senhora está se agarrando a este lugar por medo. Por respeito. Respeito a quê? A uma casa velha, a um galpão, a meia dúzia de plantas? Olhou para os canteiros. Esses morangos não passam de uma brincadeira ridícula. As palavras me feriram mais do que a tentativa de venda. Aquela plantação havia me devolvido vontade de levantar da cama. Beatriz acreditara em mim. Os vizinhos ajudavam. Pessoas já compravam o que eu produzia. Mas, para minha própria filha, tudo aquilo era ridículo porque não servia aos planos dela. Saia da minha casa, falei. Renata me encarou. A senhora não está pensando direito. Naquela mesma tarde, Paido, ela escreveu no grupo da família que eu estava confusa e precisava de ajuda para tomar decisões. Começaram a chegar mensagens. Cunhada perguntou se eu estava esquecendo coisas. Um primo disse que talvez fosse melhor deixar Renata cuidar dos documentos. Meu envelhecimento virou argumento contra minha própria palavra. No fim do dia, o corretor voltou com a pasta. Dona Helena, se a venda for cancelada, alguém terá que devolver o sinal e pagar a multa. Olhei novamente para a assinatura falsa. Renata havia usado meus documentos. Marcelo havia recebido dinheiro. E agora todos esperavam que eu pagasse pelas consequências. Sei o dedo sobre a última letra do meu nome. Foi então que tive certeza. Aquela assinatura não era apenas errada. A prova de que alguém da minha própria família acreditava que poderia tomar minha voz e colocá-la no papel. Nos dias seguintes, quase ninguém perguntou o que realmente havia acontecido. Perguntavam apenas se eu estava bem da cabeça. Renata já havia contado sua versão no grupo da família. Segundo ela, eu estava envelhecendo, confundindo documentos e recusando uma oportunidade que garantiria meu futuro. Uma cunhada telefonou no fim da tarde. Helena, talvez seja melhor deixar sua filha cuidar dessas coisas. Cuidar de quê? Da venda, dos papéis, do dinheiro. Eu não coloquei nada à venda. Fez uma pausa. Depois de certa idade, precisamos aceitar ajuda, desliguei sem discutir. Pouco depois, primo mandou mensagem, dizendo que Renata só queria meu bem. Outro perguntou se eu estava esquecendo compromissos. Ninguém perguntou porque havia uma assinatura falsa num contrato. Ninguém perguntou por que minha filha recebeu dinheiro de um comprador sem minha autorização. Minha idade. Minha idade parecia suficiente para transformar a palavra dela em verdade e a minha em dúvida. Passei aquela noite sentada à mesa da cozinha. Diante de mim estavam as cópias dos documentos, a proposta de compra e o contrato com meu nome. Li tudo várias vezes. A assinatura não era minha. Sabia disso. Mas, quanto mais os parentes repetiam que talvez eu estivesse confusa, mais comecei a duvidar da própria memória. Pediu. E se eu tivesse assinado algum papel sem perceber? E se Renata estivesse certa ao dizer que eu não conseguia mais cuidar da propriedade?
Entrei pela janela. A luz do galpão iluminava apenas uma parte dos canteiros. Talvez fosse mais fácil desistir. Vender tudo. Comprar o pequeno apartamento que minha filha sugeria. Parar com os morangos, evitar a multa. Evitar o escândalo. Evitar perder Renata. Foi então que percebi quanto medo cabia dentro da palavra família. Na manhã seguinte, uma chuva forte atingiu Atibaia. A água correu pelo terreno, derrubou algumas estacas e arrancou a proteção de 2 canteiros. Quando saí de casa, encontrei vários pés de morango cobertos de barro. Ajoelhei-me na terra molhada e tentei levantar as mudas, mas minhas mãos tremiam. Primeira vez desde que comecei a plantar, pensei que Renata estivesse certa. Talvez aquilo fosse apenas uma brincadeira ridícula. Talvez eu estivesse velha demais. Talvez tivesse confundido coragem com teimosia. Sentei-me perto do galpão e chorei, não apenas pelos morangos danificados. Chorei pela assinatura falsa, pelas mensagens dos parentes, pela vergonha de precisar provar que ainda entendia a própria vida. Naquela tarde, fui à igreja. Sentei-me no último banco. Pedi que Deus castigasse Renata. Também não pedi dinheiro nem sucesso. Apenas fechei os olhos e falei baixinho. Meu Deus, quero tirar nada de ninguém. Só não permita que tirem de mim aquilo que construí com honestidade. Permaneci ali até a igreja ficar quase vazia. Quando voltei para casa, vi 2 pessoas no terreno. Beatriz estava com as calças sujas de barro, prendendo novamente a proteção dos canteiros. Ao lado dela, seu Joaquim e Dona Cida, meus vizinhos, recolocavam as estacas. O que vocês estão fazendo? Minha neta virou-se, louvando a plantação. Vocês não precisam. A senhora também não precisava ajudar tanta gente a vida inteira. Respondeu Dona Cida. Mesmo assim ajudou. Beatriz caminhou até mim. Vó, se a senhora desistir agora, eles vão dizer que estavam certos. Olhei para os canteiros destruídos. Talvez estejam. Não estão. Eu não sei mais. Minha voz falhou. Tenho medo de perder sua mãe. Beatriz segurou minhas mãos sujas de terra. E eu tenho medo de a senhora se perder tentando agradá-la. Aquelas palavras atravessaram meu coração. Passei tanto tempo tentando preservar minha relação com Renata que quase entreguei minha casa, minha história e até o direito de confiar em mim mesma. Trabalhamos até o fim da tarde. Conseguimos salvar grande parte das mudas. Quando terminamos, Beatriz entrou no galpão para procurar uma ferramenta. Pouco depois, chamou. Vó, venha ver isto. Ela havia retirado uma tábua solta da parede. Atrás dela havia uma pequena caixa de metal. A tampa estava coberta de poeira. Abri com dificuldade. Dentro encontrei uma chave, vários recibos antigos e um bilhete dobrado. Reconheci imediatamente a letra de Antônio. Helena, leve isto ao Augusto. Não assine mais nada antes de ouvi-lo. Segurei o papel contra o peito. Meu marido havia previsto que aquele dia poderia chegar. Enquanto todos tentavam me convencer de que eu estava confusa, Antônio havia deixado escondida. A única capaz de provar que eu ainda era dona da minha história. Na manhã seguinte, Beatriz foi comigo até o escritório de Augusto Nogueira. Ele havia sido amigo de Antônio por muitos anos. Depois de se aposentar da advocacia, continuou atendendo poucas pessoas numa sala antiga no centro de Atibaia, acima de uma loja de tecidos. Quando entrei, Augusto levantou-se devagar. Romina. Seu cabelo estava quase todo branco, mas reconheci o mesmo olhar sério que ele tinha nos almoços de domingo em nossa casa. Coloquei a caixa de metal sobre a mesa. Depois mostrei a chave e o bilhete. Helena, leve isto ao Augusto. Não assine mais nada antes de ouvi-lo. Augusto leu 2 vezes. Então retirou os óculos e fechou os olhos por alguns segundos. Antônio esperava que a senhora nunca precisasse encontrar isso. Ele sabia que Renata tentaria vender a propriedade e temia que ela pudesse ser pressionada. Beatriz se inclinou para a frente. Pelo meu pai? Augusto não respondeu imediatamente.
Levantou-se, caminhou até um armário de madeira no canto da sala e afastou algumas pastas antigas. Atrás delas havia um pequeno compartimento de metal. A chave encaixou perfeitamente. Quando a porta se abriu, senti um arrepio. Dentro havia envelopes, cópias de documentos, comprovantes bancários e uma pasta amarrada com uma fita azul. Augusto colocou tudo diante de mim. O marido pediu que eu guardasse isto até que a senhora viesse pessoalmente abrir o primeiro envelope. Havia recibos assinados por Renata, mensalidades da faculdade, a entrada do apartamento, pagamentos feitos quando o primeiro negócio de Marcelo fracassou. Transferências para quitar dívidas que eu nem sabia que existiam. Cada folha tinha data, valor e finalidade. Por que Antônio guardou tudo isso? Perguntei. Porque ele queria proteger a senhora sem humilhar a filha. Alguns recibos traziam uma observação: valor recebido como adiantamento de herança. Olhei para Augusto. Renata sabia disso? Sabia. Ela assinou, minha garganta apertou. Durante anos, minha filha repetiu que nunca recebera nada. Dizia que a propriedade era o único bem importante da família e que, por isso, bem lhe pertencia. Mas ali estavam as provas de que Antônio e eu já havíamos entregue uma parte enorme de tudo o que construímos. Beatriz pegou um dos documentos. Minha mãe dizia que vocês nunca ajudaram com o apartamento. Nós pagamos a entrada, respondi. Depois, ajudamos a impedir que o perdessem. Augusto abriu outra pasta. Aqui está a procuração usada por Renata durante a internação de Antônio. Li devagar. O documento permitia que ela pagasse contas hospitalares, movimentasse uma conta específica e resolvesse despesas relacionadas ao tratamento do pai. Não havia uma única linha autorizando venda de propriedade. Então ela não podia usar isso para negociar minha terra? Não. Receber sinal? Muito menos. Mostrei a Augusto o contrato que o corretor havia deixado. Ele colocou os dois documentos lado a lado. Comparou datas, assinaturas e números de registro. Depois chamou uma funcionária e pediu que fizesse algumas cópias. A venda não pode continuar, declarou. Senti alívio, mas durou pouco. Ele apontou para minha assinatura no contrato. A assinatura apresenta diferenças claras. Eu já tinha percebido a última letra. Também a diferença na pressão do traço e na inclinação. Beatriz segurou minha mão. Então foi falsificada? Augusto permaneceu cauteloso. Ainda precisaremos provar quem fez isso. Posso afirmar que há indícios suficientes para suspender qualquer negociação. Olhei para meu nome escrito por outra pessoa. Minha própria filha falsificou minha assinatura? Não tire conclusões antes da investigação, respondeu ele. Renata entregou os documentos. Marcelo recebeu parte do dinheiro. Precisamos descobrir quem preparou o contrato. A resposta não diminuiu a dor. Se Renata não tivesse feito a assinatura, ainda havia permitido que usassem meus papéis. Ainda havia mentido para a família. Ainda havia chamado minha lucidez de confusão para me obrigar a aceitar. Augusto abriu o envelope maior. Dentro havia uma carta de Antônio. Reconheci a letra imediatamente. Minha Helena, se você está lendo isto, significa que chegou o dia em que nossa filha confundiu ajuda com direito. Precisei parar. Beatriz aproximou a cadeira. Continuei. Quero que sinta vergonha por ter ajudado. Nós demos porque amávamos. Tudo aquilo que entregamos não transforma nossa casa numa dívida com Renata. As lágrimas caíram sobre o papel. Antônio continuava. Se ela disser que nunca recebeu nada, Augusto mostrará os recibos. Se tentar vender a terra, ele mostrará a verdadeira procuração. E se alguém disser que você não é capaz de decidir, lembre-se de que envelhecer não apaga o direito de uma pessoa sobre a própria vida. Fechei os olhos. Era exatamente o que todos tentavam fazer. Usar minha idade para apagar minha palavra. Augusto colocou a mão sobre a pasta amarrada com a fita azul. Há mais uma coisa. O quê? Antônio deixou um testamento fechado.
Beatriz respirou fundo. Minha mãe sabe. Ela sabe que existe um documento. Mas nunca conheceu o conteúdo completo. Por que ele não me contou? Perguntei. Porque esperava resolver tudo em vida. A doença não permitiu. Augusto começou a desfazer o nó da fita. Antes de abrir a pasta, olhou diretamente para mim. Dona Helena, depois que Renata ouvir o conteúdo deste testamento, nunca mais poderá dizer de que não recebeu nada dos pais. Observei os recibos espalhados sobre a mesa, a verdadeira procuração. Assinatura suspeita, a carta de Antônio. Minha filha acreditava que a história de nossa família dependia apenas da versão que ela contasse. Mas meu marido havia deixado cada sacrifício registrado, prinhado, e o documento que Augusto estava prestes a abrir mostraria que a terra nunca fora uma herança esperando pela minha morte. A última proteção de Antônio para impedir que eu fosse expulsa da própria vida enquanto ainda estava viva. A leitura do testamento aconteceu 2 dias depois, no escritório de Augusto. Renata chegou acompanhada de Marcelo. Entrou sem me cumprimentar. Colocou a bolsa sobre a cadeira e olhou para a pasta amarrada com a fita azul. Beatriz sentou-se ao meu lado. Augusto pediu que todos permanecessem em silêncio até o fim da explicação. Renata cruzou os braços. Tudo isso é um exagero. Estamos discutindo por causa de uma plantação de morangos. Olhei para minha filha. Não estamos discutindo por causa dos morangos. Estamos aqui porque você tentou vender minha casa. Ela desviou os olhos. Augusto abriu a pasta. Antes de ler o testamento de Antônio, preciso esclarecer uma coisa sobre a propriedade. Espalhou alguns documentos sobre a mesa. A maior parte do terreno onde Dona Helena vive foi recebida dos pais dela antes do casamento. Renata franziu a testa. Meu pai ajudou a ampliar. Ajudou. Porém, juridicamente, a área principal continua sendo um bem particular de sua mãe. E o que isso muda? Augusto respondeu com calma. Muda que a senhora não tem qualquer direito de vender. Prometeram negociar essa propriedade enquanto Dona Helena estiver viva. Marcelo se inclinou para a frente. Mas Renata é filha única. Ser filha única não transforma uma pessoa em herança. O silêncio tomou conta da sala. Augusto continuou. O testamento tratava da parte que Antônio possuía nos demais bens e das economias que o casal havia acumulado. Primeiro, Quinti, ele leu a relação de valores entregues a Renata ao longo dos anos faculdade. Entrada do apartamento. Dinheiro para evitar que o imóvel fosse perdido. Pagamentos de dívidas de Marcelo, transferências para o negócio do casal. Renata começou a mexer os pés debaixo da cadeira. Meus pais me ajudaram como qualquer pai ajuda um filho. Sim, respondi. Você passou anos dizendo que nunca recebeu nada. Augusto mostrou os recibos assinados. Parte desses valores foi registrada como adiantamento de herança. Minha filha pegou uma das folhas. Eu não sabia o que estava assinando. Seu pai explicou cada documento, disse Augusto. Há inclusive uma declaração escrita por ele e assinada pela senhora. Renata largou o papel sobre a mesa. Pela primeira vez, não conseguiu dizer que tudo aquilo era invenção minha. Augusto voltou ao testamento. Antônio destinara parte disponível de suas economias a Beatriz para que ela pudesse concluir os estudos. Minha neta ficou surpresa. Para mim, seu avô escreveu que educação era uma herança que ninguém poderia tomar. Explicou Augusto. Beatriz segurou minha mão. Direitos sobre a casa e o terreno permaneciam comigo. Nenhuma decisão poderia ser tomada em meu nome sem uma avaliação médica independente e autorização legal específica. Bem estava registrado que minha idade, viuvez ou o fato de eu morar sozinha não poderiam ser usados como prova de incapacidade. Augusto retirou uma carta do envelope. Antônio pediu que este trecho fosse lido na presença de Renata. Minha filha ficou imóvel. Ele começou. Renata, ajudamos você porque a amamos. Mas amor não transforma sacrifício em obrigação. Minha garganta apertou.
tudo o que sua mãe entregou foi fruto de trabalho, renúncia e cuidado. Ela não é um patrimônio esperando para ser dividido. Renata começou a chorar. Marcelo, porém, bateu a mão no braço da cadeira. Esse velho planejou tudo contra nós. Olhei diretamente para ele. Não. Ele planejou tudo para me proteger. Proteger do próprio genro. Proteger de qualquer pessoa que acreditasse ter direito sobre aquilo que não construiu. Augusto apresentou uma avaliação antiga da propriedade. O valor era muito superior ao oferecido pelo corretor. Mesmo sendo um documento de anos anteriores, já demonstrava que a proposta colocada diante de mim estava muito abaixo do valor real. Vocês sabiam disso? Perguntei. Renata olhou para Marcelo. Ele respondeu. O mercado muda. Mas não muda a ponto de minha terra valer menos da metade. Renata enxugou o rosto. Estávamos desesperados. E acharam que meu desespero seria útil para vocês. Augusto colocou o contrato de venda no centro da mesa, ao lado. Posicionou documentos assinados por mim anos antes. Pediu uma análise preliminar das assinaturas. Marcelo mudou de posição na cadeira. E daí? A assinatura no contrato não foi feita pela dona Helena. Renata olhou para o marido. Você disse que ela tinha assinado. Foi o que o corretor informou. Augusto permaneceu sério. O corretor recebeu o documento de vocês. Marcelo levantou-se. Está nos acusando de falsificação? Estou dizendo que existe uma assinatura falsa num contrato de venda de uma propriedade que nenhum dos dois tinha autorização para negociar. Renata parecia não conseguir respirar direito. Quem recebeu o sinal? Perguntei. Ninguém respondeu. Augusto abriu outra folha. O comprador transferiu o valor para uma conta que não pertence à dona Helena. Colocou o comprovante sobre a mesa. O nome do beneficiário estava claramente impresso. Marcelo Ribeiro. Todos olharam para ele. Minha filha havia tentado me convencer de que aquela venda salvaria a família. Mas, naquele instante, descobria que o próprio marido já havia recebido dinheiro usando minha terra e uma assinatura que não era minha. Sabatido. Marcelo ficou olhando para o comprovante como se o próprio nome tivesse aparecido ali por engano. Renata foi a primeira a falar. Você recebeu o dinheiro? Ele passou a mão pelo rosto. Era apenas o sinal. Eu perguntei se recebeu. Recebi. Minha filha se levantou. Você disse que o valor ficaria com o corretor até minha mãe assinar. Precisávamos pagar uma dívida urgente. Que dívida? Marcelo desviou os olhos. Naquele instante, percebi que Renata também não conhecia toda a verdade. Ela sabia da negociação. Entregara meus documentos. Permitira que usassem a procuração antiga. Mentira no grupo da família, dizendo que eu estava confusa. Mas não sabia que o marido já havia colocado dinheiro em sua própria conta. Quanto você deve? Perguntou ela. Não importa agora. Importa, sim. Renata, não faça isso na frente de todo mundo. Ela soltou uma risada amarga. Exatamente o que você me disse para falar com minha mãe. Marcelo empurrou a cadeira para trás. Pretendia devolver quando a venda fosse concluída. Augusto respondeu. O senhor recebeu dinheiro por uma propriedade que não lhe pertencia, usando um contrato com assinatura falsa. Eu não fiz a assinatura, então diga quem fez. Marcelo permaneceu calado. Renata olhou para mim. Mãe, eu não sabia que ele tinha recebido. Senti dor ao ver minha filha chorando. Mas não permiti que as lágrimas apagassem tudo o que ela havia feito. Talvez não soubesse do dinheiro, respondi. Sabia que eu não queria vender. Eu estava desesperada. E decidiu que a solução era me deixar sem escolha. Marcelo disse que perderíamos o apartamento. Você poderia ter me contado. A senhora teria dito não. Então você preferiu mentir. Abaixou os olhos. Ele colocou essa ideia na minha cabeça. Pode ter colocado. Mas foi você quem entrou na minha casa, levou meus documentos e disse aos parentes que eu estava ficando confusa. Renata chorou em silêncio. Eu não queria humilhá-la. Queria apenas que, pela primeira vez,
Assumisse sua parte sem escondê-la atrás do marido, das dívidas ou do medo. Augusto recolheu os documentos. A partir de hoje, qualquer autorização dada, a Renata está formalmente revogada. L. explicou que comunicaria o cartório, o corretor e o comprador. A negociação seria suspensa. O sinal deveria ser devolvido por quem o recebeu. Também seria solicitada uma investigação sobre a assinatura. Marcelo levantou-se. Isso vai acabar comigo. Olhei para ele. Quase acabou comigo primeiro. Ellie saiu sem se despedir. Renata ficou alguns minutos sentada, olhando para a porta. Beatriz não tentou consolá-la. Estava magoada demais para oferecer palavras que a mãe ainda não merecia ouvir. Nos dias seguintes, quanto Augusto, resolvia os documentos. Voltei para os canteiros. A terra não perguntava se minha filha havia mentido. Os morangos não queriam saber quem assinara o contrato. Precisavam de água, cuidado e tempo. E eu precisava da mesma coisa. A confeitaria que havia feito o primeiro contato passou a encomendar caixas toda semana. Depois pediu geleia. A professora levou meus produtos para uma reunião e no dia seguinte recebi 8 novos pedidos. Beatriz fotografava tudo e publicava na página. Uma rádio da região entrou em contato. A repórter chegou numa terça-feira e perguntou por que eu começara a plantar depois da aposentadoria. Dei para a antiga fotografia de Antônio, porque algumas promessas demoram, mas não precisam morrer. A entrevista foi transmitida 2 dias depois. Contaram a história de uma merendeira aposentada que transformara parte do quintal numa pequena produção familiar. Não mencionei o contrato falso. Não queria usar minha dor para vender morangos. Mas falei sobre recomeçar depois dos 60, sobre trabalho digno e sobre não permitir que outras pessoas decidissem quando nossa vida havia terminado. Depois da reportagem, o telefone não parou. Vieram pedidos de Atibaia, Bragança e cidades vizinhas. 2 mulheres da igreja começaram a me ajudar a fazer geleia. Seu Joaquim construiu uma mesa de madeira para colocarmos perto do portão. Beatriz criou cestas com pão caseiro, bolo de fubá e morangos frescos. Brincadeira ridícula começou a render mais do que minha aposentadoria. Mas o dinheiro não era a parte mais importante. Cada caixa que eu entregava recuperava um pouco da confiança que minha filha tentara arrancar de mim. Na sexta-feira à noite, Beatriz apareceu com o celular nas mãos. Vó, acho que amanhã vai aparecer muita gente. Quantos pedidos? Não são só pedidos. Pessoas disseram que vão comprar direto aqui. Muita gente, quanto? Ela sorriu. Melhor a senhora dormir cedo. Antes do amanhecer, acordei com barulho de carros. Abri a janela. Já havia pessoas esperando perto da estrada quando destranquei o portão. Fila começava a se formar. Famílias, professores, vizinhos e comerciantes seguravam sacolas e caixas vazias. No meio do movimento, conheci um carro aproximando-se devagar. Era Renata. Marcelo estava ao lado dela e no banco de trás vinha um homem com uma pasta de documentos. Minha filha havia voltado para buscar minha assinatura. Mas ao ver a fila diante do portão, finalmente percebeu que a mulher que tentara declarar incapaz não estava perdendo a própria vida. Estava começando outra. Quando Renata desceu do carro, a fila já chegava perto da estrada. Havia famílias com crianças, professoras da escola onde trabalhei, comerciantes da região. E alguns idosos que vieram depois de ouvir a reportagem no rádio. Beatriz organizava os pedidos perto do galpão. Dona Cida fechava potes de geleia. Seu Joaquim ajudava os carros a estacionarem sem bloquear a passagem. Minha filha observava tudo em silêncio. Marcelo saiu do carro logo depois. O homem com a pasta de documentos era o mesmo corretor envolvido na tentativa de venda. Ele olhou para a placa no portão. Morangos da Dona Helena, colhidos hoje. Depois olhou para os canteiros, para a pequena mesa de madeira e para as pessoas esperando. Mãe, o que é toda essa gente? Perguntou Renata.
Entreguei uma caixa a uma cliente e só então respondi: é a fila para comprar aquilo de que você riu. Ela ficou vermelha. Não sabia que tinha crescido tanto. Você nunca perguntou. Marcelo se aproximou, impaciente. Helena, precisamos resolver a questão da propriedade. O corretor abriu a pasta. Trouxe os documentos para regularizar o cancelamento e tratar do sinal. A venda já foi cancelada, respondi. O comprador quer o dinheiro de volta, disse ele. Olhei para Marcelo. Então peça quem recebeu. Meu genro apertou os lábios. Nós não temos o valor inteiro agora. Eu também não tinha minha casa à venda. Renata segurou meu braço. Mãe, temos conversar, sem todo mundo olhando. Afastei sua mão com cuidado. Ninguém aqui precisa ouvir detalhes. Também não vou esconder minha vida para proteger a aparência de vocês. Uma senhora na fila aproximou-se para pagar 2 cestas. Enquanto eu entregava o troco, Renata observou as notas, os pedidos e as caixas que desapareciam das mesas. Ela parecia finalmente compreender que eu não estava brincando. Eu estava trabalhando. Quando o movimento diminuiu um pouco, chamei todos para perto da varanda. Augusto já havia chegado e aguardava sentado com o envelope de Antônio sobre os joelhos. Marcelo ficou tenso ao vê-lo. Não precisamos de advogado para resolver assunto de família. Augusto respondeu. Foi justamente por tratar patrimônio alheio como assunto de família que chegamos até aqui. O corretor confirmou que o contrato não tinha validade. A assinatura não era minha. A procuração antiga não autorizava a negociação. O valor recebido deveria ser devolvido por Marcelo. Bem explicou que havia elementos suficientes para uma denúncia por falsificação e tentativa de venda fraudulenta. Marcelo virou-se para Renata. Foi você quem insistiu em usar os documentos. Ela o encarou, surpresa. Você preparou o contrato. E você disse que sua mãe acabaria aceitando. Os dois começaram a se acusar. Durante anos, haviam chamado suas decisões de preocupação comigo. Primeira consequência real, nenhum queria carregar a responsabilidade. Chega, falei. Eles se calaram. Olhei para minha filha. Renata, a casa estava ameaçada porque vocês assumiram dívidas que não podiam pagar. Minha casa não era a solução. Ela começou a chorar. Eu estava com medo. Eu também. E mesmo assim, você tentou usar meu medo contra mim. Eu achei que a senhora estava fazendo isso por solidão. Olhei para os canteiros. Eu comecei por solidão. Continuei por dignidade. Augusto colocou os documentos sobre a mesa. Eu havia decidido não destruir a vida de minha filha. Mas também não permitiria que o perdão se transformasse numa nova autorização. Não vou pedir uma punição maior se vocês devolverem o sinal, colaborarem com a investigação e reconhecerem por escrito o que fizeram. Renata levantou os olhos. O que a senhora quer que eu assine? A revogação de todos os poderes que recebeu. Uma declaração de que estou plenamente capaz de cuidar da minha vida. E o compromisso de não interferir mais nesta propriedade. E a herança? Parte que seu pai deixou para Beatriz será respeitada. Marcelo reagiu. Então ela fica com tudo, recebe aquilo que o avô decidiu deixar. Você já recebeu dinheiro que nunca devolveu. Renata segurou o choro. Senhora consegue me perdoar? Pensei antes de responder. Perdoar não significa entregar novamente a chave da minha vida. Ela baixou a cabeça. Voltei ao portão. Ainda havia clientes esperando. Uma senhora segurou minha mão antes de ir embora. Dona Helena, a senhora não está vendendo só morango. O que estou vendendo, então? Coragem, sorri, emocionada. Quando a última caixa foi entregue e a estrada começou a esvaziar, percebi que Renata ainda estava ali, sentada perto da cerca. Marcelo já havia ido embora com o corretor. Minha filha segurava uma fotografia antiga. Era a imagem de Antônio e de mim, jovens. Plantação de morangos. Aproximou-se devagar. Eu encontrei isto no galpão. Disse, foi daí que tudo começou. Olhou para a foto por alguns segundos.
Eu esqueci quem vocês eram antes de serem meus pais. Naquela tarde, a fila no portão terminou. Essa conversa, mais difícil, entre mim e minha filha, estava apenas começando. Alguns meses se passaram depois daquele sábado. Placa no portão ganhou um nome novo. Sítio Dona Helena. Não construí uma grande empresa. Também não fiquei rica de repente. Continuei vivendo de maneira simples. Mas agora, minha rotina tinha outro sentido. Vendíamos morangos frescos, geleias, bolos, dado cestas de café da manhã e pequenas mudas, para quem queria tentar plantar em casa. Beatriz continuou cuidando das encomendas e das publicações. Com o tempo, decidiu que queria cursar agronomia. Quero aprender a cuidar da terra do jeito certo, disse. E eu plantei a vida inteira do jeito errado. Ela riu. A senhora plantou com coragem. Eu quero ajudar com a parte técnica. 2 mulheres, da vizinhança, começaram a trabalhar algumas horas por semana comigo. Dona Cida ajudava nas geleias. Marta, que também tinha mais de 50 anos, e passara muito tempo acreditando que não seria contratada novamente, organizava as cestas. Não havia luxo. Havia trabalho honesto, café passado no coador, e conversa enquanto separávamos os morangos. Aquele lugar, que Renata queria transformar em lotes, começou a dar sustento e dignidade a outras pessoas também. Marcelo devolveu parte do sinal depois de vender o carro. Augusto cuidou dos documentos e garantiu que nenhum poder permanecesse nas mãos de minha filha ou de meu genro. A investigação sobre a assinatura continuou, mas eu deixei claro que colaborar com a verdade seria a única forma de evitar consequências maiores. Marcelo não gostou. Culpou Renata, culpou o corretor, culpou as dívidas. Nunca parecia encontrar espaço para culpar as próprias escolhas. Pouco tempo depois, Renata saiu do apartamento e foi morar temporariamente com uma amiga. Ela não me contou todos os detalhes da separação. E eu não perguntei durante muitos anos. Tentei resolver os problemas dela antes que me pedisse. Dessa vez, deixei que organizasse a própria vida. Nossa reconciliação não aconteceu com um abraço e uma música bonita. Foi lenta. Algumas semanas se passaram sem qualquer notícia. Depois, que numa manhã de terça-feira, vi o carro de Renata parar diante do portão. Ela desceu usando calça simples, tênis e uma blusa antiga. Trouxe documentos. Não trouxe corretor. Não perguntou pelo valor da produção. Apenas ficou perto dos canteiros. Precisa de ajuda para colher. Observei minha filha por alguns segundos. Uma parte de mim queria dizer que não. Queria lembrá-la da assinatura falsa, das mensagens no grupo da família e da frase sobre minha plantação ridícula. Outra parte sabia que estabelecer limites não significava fechar todas as portas. Peguei uma cesta vazia. Os maduros ficam deste lado. Segure com cuidado para não machucar. Renata entrou entre os canteiros. Trabalhamos em silêncio durante alguns minutos. Ela arrancou 2 morangos ainda verdes. Esses não, falei. Ainda precisam de tempo. Minha filha olhou para os frutos na mão. Acho que nunca tive paciência para esperar o tempo certo. Não respondi. Continuamos colhendo. Depois de algum tempo, ela disse. Ri, porque achei que a senhora estava ficando para trás. Coloquei uma caixa sobre a mesa. Eu não estava ficando para trás. Comecei um caminho que você não conseguia enxergar. Renata começou a chorar. Dessa vez, não culpou Marcelo. Não falou sobre dívidas. Tentou explicar que fez tudo pela família. Eu tratei a senhora como se já não fosse capaz de decidir. Tratou. E menti para todo mundo. Mentiu. Ela recebeu cada resposta sem se defender. Não sei como pedir desculpas por isso. Comece não fazendo de novo. Filha sentiu. Eu não disse que havia esquecido. Não havia perdoar. Não apaga a verdade. Apenas impede que a dor decida tudo o que ainda pode acontecer. Renata passou a aparecer algumas manhãs. Nem sempre. Às vezes, faltava sem avisar. Em outras, chegava cedo e ajudava até o almoço.
A confiança voltou devagar, como os primeiros frutos depois de uma chuva forte. Beatriz continuou sendo a ponte entre nós. Mas nunca escondi dela o que havia acontecido. Não queria ensinar à minha neta que família significava fingir que ninguém errou. Queria que aprendesse que amor, verdadeiro também, exige responsabilidade. Num domingo, depois do movimento, sentei-me no banco onde Antônio costumava descansar. Na parede da pequena loja, pendurei a fotografia antiga de nós dois, na plantação, mesma em que ele havia escrito: "Um dia vamos plantar de novo." Beatriz estava fechando as caixas. Renata lavava as cestas perto da torneira. Peguei uma caixa de morangos e a coloquei ao meu lado no banco. "Conseguimos plantar de novo, Antônio", murmurei. O vento passou pelos canteiros. Alguns segundos. Senti a presença dele em tudo. Na terra, no galpão, nos recibos que me protegeram. Coragem que demorei tanto para encontrar. Durante muitos anos, pensei que ser uma boa mãe significava entregar tudo e nunca dizer não. Hoje sei que amor sem limite pode ensinar os outros a não respeitarem limite nenhum. Sincho, minha filha, riu quando plantei os primeiros morangos, porque enxergava apenas uma mulher aposentada mexendo na terra. Ela não sabia que, debaixo daquela terra, eu estava plantando novamente minha coragem. A justiça nem sempre chega fazendo barulho. Às vezes, cresce em silêncio. Pordos enfrenta a chuva. Suporta o frio. E amadurece no tempo certo. Aquela fila diante do meu portão não provava apenas que meus morangos eram bons. Provava que minha vida ainda tinha valor. Mesmo quando minha própria filha havia se esquecido disso, a verdade pode ser enterrada por algum tempo. Mas, como uma boa semente, sempre encontra um caminho para nascer.